Fazer boas partidas e reduzir as capivaradas. É isso que a gente tem tentado aqui. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam. Deixe o like nesse vídeo porque isso ajuda demais o canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e é relevante e que vale a pena eles enviarem para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário para as nossas partidas rápidas, tentando voltar a fazer um bom jogo, não errar tanto quanto erramos a última vez e ver se conseguimos aí nos aproximar novamente dos 1.200 de rating, o que acabou ficando para trás depois da nossa entregada. Capivaramos, entregamos a nossa torre na última partida. E vamos ver aqui, jogando contra o Welcome You de Portugal, 1.181 de rating. E hoje estamos de peças pretas aqui, vamos ver o que começamos aqui. Começamos com alguma variação do peão do rei, a variação Zuckerfort, algo nesse sentido aí. E já seguimos aqui desenvolvendo, vamos aqui desenvolver nossos peões centrais, já colocamos o nosso bispo para fora da cadeia de peões, então ele já tem um pouquinho mais de possibilidades, está atacando já aqui também a casa de C2, e vamos ver o que vai conseguir aqui, vamos conseguir tentar não entregar tantas peças, né, tentar aqui reduzir um pouquinho o problema que a gente causa quando a gente entrega a nossa torre, a nossa dama ou qualquer outra peça e que a gente só vê depois que a gente fez a jogada. Beleza, ele atacou ali. Aqui pode ser um probleminha pra gente. Ele vai capturar, a gente captura. E aí, faz o quê? A gente pode vir aqui? Não pode. Acabamos aqui entregando, talvez não entregando, mas não ficou assim do melhor, né? Não foi da melhor maneira possível. Vamos vir pra cá por enquanto. Se ele trocar, a gente troca aqui. Ele não trocou. Atacou mais uma peça nossa aqui. Ok. Vamos recuar esse bispo por enquanto. A gente pode vir pra cá também. Capturamos aqui agora. Vamos ver se ele vai querer entrar ou algo nesse sentido. Acabou conseguindo um bispo aí. Perdemos a nossa parte de bispo logo no início da partida. Que também não foi tão bom assim, né? Certo. O peão dele está cravado aqui. Vamos, de repente, seguir alguns ataques. Fazer o nosso roque. Colocar o nosso rei em segurança aqui. Ele já atacou o nosso cavalo. E aqui o que nós temos de possibilidades, né? Atacando o nosso cavalo ali. A gente pode vir para cá já. Vamos, de repente, trazer um pouquinho mais aqui. Se ele capturar, a gente captura de volta. Então não tem muito problema. E que a gente mantém aqui. Ele deve atacar agora aqui o nosso cavalo também. A gente pode recuar ele simplesmente. Não tem tanto estresse por enquanto. E de repente também já pensar em sair jogando com os nossos outros cavalos aqui. Com o nosso segundo cavalo. Para conectar as torres e terminar o nosso desenvolvimento das peças aqui. Vamos ver que variações nós temos aqui. A gente pode romper esse centro por aqui, mas a gente não está muito bem. Talvez trazer o cavalo aqui, então a gente rompe. Ele está com 3 ataques, né? A gente está com 2. Estaria com 2 defesas só ali. Mas de qualquer forma, acho que desenvolver o cavalo aqui seria uma opção. Para a gente pelo menos conseguir botar mais uma peça em jogo aqui. Ele ainda não fez o roque. A gente não sabe muito bem para qual lado ele vai fazer o roque também. Ele já deu uma estendida a mais aqui na casa com o peão de H4. Aqui o peão de C3 dele também já deu abriu um pouquinho ali, talvez a ala da dama. Tá cravado também esse peão. Beleza, ele trocou. Vamos capturar aqui, com isso acabamos dobrando um peão. Desestruturando um pouquinho mais ali os nossos peões centrais. Ele tá aqui. É uma possibilidade. Vamos ver o que mais a gente pode pensar em fazer. Beleza, ele atacou a gente lá. Atacou a nossa dama. Vou jogar aqui só defendendo por enquanto. Talvez ele queira vir pra cá, mas a gente captura, né?
Faz as trocas aqui e libera um pouco mais a nossa torre também. Não vai liberar a torre, na verdade, porque a gente está com o peão dobrado aqui na coluna F, né? Mas pelo menos aqui a gente vai já pressionar um pouquinho mais ele. A gente ainda não saiu desenvolvendo o nosso bispo também aqui. Aliás, o nosso cavalo, né? Falta essa peça. Vamos fazer isso neste momento. Só vamos dar uma olhadinha aqui. Pode trazer para cá. Pular para cá. A gente meio que controla esse salto do cavalo. Vamos tirar então o nosso cavalo aqui. Trazer a última peça que faltava para o jogo. E agora a gente tem aqui... Tem 2, 3 ataques ainda. Tá bem controlado o centro dele. Bem controlado. Beleza, ele foi ali pra cima. Acho que eu vou capturar esse aqui, né? A gente já sai atacando também o cavalo dele. Já sai atacando o cavalo dele também. A gente sai com esse peão aqui dele, tá cravado por enquanto. Agora a gente já poderia até pensar em fazer algumas outras ideias aqui. A gente tá com o peão ali bem avançado já. Talvez até avançar mais esse peão na casa F aqui para F5, para proteger um pouquinho aquele lá também. E ele tirou ali. Ok, tá atacando. Eu vou fazer isso por... aqui eu vou tá deixando um pouco mais solta essa casa, né? Mas vamos aqui, vamos avançar. Dar um pouco de proteção e também dar mais uma casa aqui pro nosso cavalo começar a jogar um pouco mais. Beleza, ele foi lá pra cima. Captura, captura. Vamos trazer o cavalo aqui, porque daí a gente adiciona uma proteção para essa casa também. Se ele tirar o bispo, dependendo para onde for, aqui a gente tem essa entrada com cheque também. Tá. Agora ele acabou atacando ali. Se a gente vier para cá agora, vamos ver aqui. Ele tá atacando esse peão, tá enfraquecido. A gente poderia entrar aqui. Cheque, ele captura, a gente entra aqui. Vamos vir pra cá então. Vamos capturar. Ele não pode capturar aqui, né? Beleza. E agora a gente tem o seguinte. Vamos ver se a gente pode entrar aqui. E depois disso aqui, talvez... Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá porque a gente adiciona essa proteção nesse peão e a gente tá atacando aqui, talvez já pra fazer uma troca com o bispo. É uma possibilidade aí também. Então aqui, aqui, qualquer coisa a gente já dobra também aqui com a nossa torre nessa mesma coluna da dama. Vamos ver o que ele vai pensar em fazer. Não sei se ele vai querer jogar com o rei no centro, ele ainda pode querer fazer um roque grande aqui. Seria uma ideia. A gente também pode tentar propor uma troca de damas aqui, né? E manter esse centro um pouco mais fechado também. Beleza, aqui acho que foi relativamente bom pra gente. Vamos ver se a gente tem aqui, porque a gente tem esse garfo. Ele vai poder capturar aqui, na verdade, né? Ele vai poder capturar aqui, mas aí a gente consegue uma peça a mais com um cheque já. Vamos ver aqui, então. Captura aqui, a gente está dando esse garfo. Entre a torre e a dama, ele deve capturar com o bispo. A gente está dando um cheque e consegue capturar um cavalo depois na sequência. Não, na verdade não, porque ele pode tirar o cavalo para cá, né? Proteger o cavalo dessa forma. Beleza, uma boa defesa ali. Uma boa defesa ali. Vamos ver o que mais agora a gente pode aprontar. Se a gente tem alguma outra forma de punir isso aqui. Se ele vier pra cá, ele captura aqui. A gente não tem muito o que fazer depois, né? Então aqui foi uma boa defesa mesmo. Se a gente vier pra cá, ele captura, a gente entra com cheque. O rei dele vai poder fazer algumas outras coisas aqui. Tá. Vamos trazer a torre pra cá por enquanto.
Caso ele ainda queira trocar, a gente consegue fazer algumas trocas, mas ele também pode simplesmente trazer uma torre dele aqui, né? Que vai acabar complicando um pouquinho mais a gente traz aqui daí depois. No desespero, talvez agora a gente possa capturar aqui a torre. Agora a gente está realmente ameaçando essa torre, ele pode trazer para cá simplesmente para proteger ela. De qualquer forma ali, tá? Ele trouxe de volta. Protegeu bem, mas aqui eu acho que eu vou acabar capturando. Deixa eu ver se ele tem alguma alternativa depois aqui. A gente captura aqui. Ele tem alguma entrada com cheque? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Aqui. Pode entrar com o cavalo aqui, pode entrar com o cavalo aqui. Acho que não. Então vamos capturar aqui. Ganhar um pouquinho de material a mais. Ele deve capturar aqui com alguma das peças. Depois a gente pode também trazer já aqui. Pra gente atacar esse cavalo dele aqui, né? Já colocamos aqui na mesma ideia. Ele pode vir pra cá. Daí pode vir... Ele pode entrar pra cá mesmo. Aqui tá dando um garfo na gente, né? Achei que a gente errou. Faltou um pouquinho de cálculo aqui da nossa parte. Deixa eu vir pra cá. Na verdade, se ele vier pra cá, a gente tá entrando aqui com um cheque, né? Tá. Beleza, ele não fez nada disso. E acho que aqui agora é o seguinte. Ele vai continuar com um garfo. Vai entrar aqui com um cheque daí. Se ele capturar, a gente captura. Acho que é isso. Vamos vir pra cá com a dama. Só deixa eu ver uma coisa. Se a gente vier pra cá, se ele vier pra cá, a gente captura aqui, né? A gente vai... Tá. Vamos vir pra cá então. Ameaçando entrar aqui e capturar o bispo dele com um cheque. Ele ainda pode vir aqui dar esse garfo, mas a gente entra com o nosso bispo aqui dando um cheque. Ele pode capturar daí aqui alguma coisa, a gente pode vir pra cá. A gente consegue, eu acho que se livrar desse cavalo de alguma forma, né? Que outras possibilidades? Acho que aqui... Não sei se ele não jogou porque ele tá com medo de perder esse bispo mesmo, ou o que tá rolando. De qualquer forma, a gente tá ameaçando o bispo dele agora aqui. Então é algo a ser considerado aí. Vamos ver aqui. Beleza, ele trouxe lá. Quais são as ideias dele aqui? Aqui. Captura. A gente não pode entrar lá de qualquer jeito, né? Esse peão tá chato aqui. Ele pode vir pra cá. Deixa eu fazer essa troca aqui. De qualquer forma, a gente tá com material a mais, então vamos tentar simplificar um pouquinho. Beleza. Agora a gente tem aqui, a gente tirou um pouco o ataque que ele tinha. Vamos fazer o seguinte, então, agora. Vamos vir pra cá. Calma aí que agora ele tá com 2 ataques aqui. A gente tem que se ligar nisso. Então vamos tirar pra cá. Por enquanto, pra gente adicionar um ataque aqui nessa fileira. Se ele vier pra cá, a gente troca a dama, então não tem problema. Se ele vier pra cá, a gente tá capturando. Daí mesmo com esses 2 ataques aqui, a gente ainda vai conseguir, eu acho... Opa, cuidado pra esses pré-move aí. Se ele tirar o bispo, a gente também tem uma entrada bem forte aqui na coluna, na primeira fileira. A nossa dama tá protegendo aqui também. Inclusive, é quase um checkmate, né? A gente entraria aqui. Ele tem que vir pra cá daí. Se a gente entrar com a dama, por exemplo. A gente vem pra cá. A gente pode vir pra cá. Ele vem pra cá com o rei dele. Pra casa de B3. Aliás, não pode vir pra casa de B3. Aqui seria daí um checkmate, né? Se a gente conseguir fazer ele vir pra cá... não, mas daí não tem ainda checkmate, não. Beleza, vamos ver o que ele vai estar pensando aqui em fazer pra gente ver se a gente consegue. Nem falei, se a gente ganhasse aqui, a gente vai pra 8 pontinhos a mais. Um empate dá nenhum ponto e uma derrota dá menos 8. A gente volta lá pra casa dos 1170 e alguma coisa. Se a gente vencer, a gente vai ali de novo pros 1190 e alguma coisa. De novo, encostamos aí, ficamos a uma vitória das peças... das casas.
Certo. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou avançar com o nosso peão. Botar numa casa escura, eu sei que não é tão bom assim. O que a gente tinha que estar fazendo talvez é começar a avançar com os outros peões aqui desse outro lado, né? Talvez aqui, pra tirar essa proteção desse bispo, ele não vai poder pegar, senão a gente tá catando o bispo dele aqui. Se ele pegar aqui, a gente tá trocando uma peça boa. Nossa, né? Então eu acho que ele não vai fazer isso aqui também. Próximo passo talvez seja a gente avançar com esse peão aqui. Tá. Ok, foi boa essa jogada dele. Faz assim, então. Vou propor uma troca aqui. De damas. Vamos ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar, a gente cria esse peão passado já aqui. E daí que já está protegido, inclusive. 2 minutinhos aqui para cada um pouquinho menos de tempo pra gente. Acho que o jogo aqui tá bem parelho ainda, apesar de a gente ter material a mais. Então aqui ele veio para esse. A gente vai trocar a dama. Capturamos uma dama, mesmo que ele venha para cá. Agora a gente está avançando, a gente consegue... Acho que aqui a gente conseguiu já uma vitória, né? Garantindo praticamente uma vitória. Só vir para cá, não tem mais cheque do bispo dele, ele ainda pode vir para cá. Mas a gente sai, a gente não vai fazer essas trocas aqui de material a mais aqui. Beleza, achei que foi uma boa partida nesse finalzinho. Agora a gente pode simplesmente pensar em avançar um pouquinho. Aqui as peças. Trazer para cá. E agora a gente pode... Vamos ver o que a gente consegue aqui de... Algum tipo de garfo, algo nesse sentido. Vamos dar esse cheque primeiro. Já vem para cá para proteger. E aqui a gente segue avançando agora, né? A gente pode avançar com as outras peças. O rei dele já está bem encurralado lá. A gente já está conseguindo pegar mais peões aqui dele agora. Vamos vir para cá então por enquanto. Avançando aqui o nosso peão passado. Temos bastante peões passados aqui. E aqui agora a gente consegue aqui. Cheque. Vamos ver aqui o que ele vai estar pensando em fazer. Se ele tirar esse bispo, agora a gente está capturando uma torre dele. Então aqui a gente já está bem encaminhado para uma vitória. Só não pode errar muito, né? Beleza, galera. Conseguimos uma vitória. Nosso adversário acabou abandonando aqui a partida. Com isso, chegamos aí a 1.195 pontos de rating. Foi uma partida aí de 37 lances. A gente ocupou bastante tempo, nosso adversário também. Mas bora para a revisão para ver como é que foi. Beleza, galera, vamos começar aqui a nossa revisão. Jogamos com 73,8% de precisão. O nosso adversário jogou aí com 66,6% de precisão. Não cometemos nenhuma capivarada nessa partida, o que foi muito bom. Ainda tivemos 2 chances perdidas e 3 erros. Acabamos jogando aí 16 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário cometeu 2 capivaradas durante a partida, teve 2 chances perdidas e 2 erros. Jogou 8 dos melhores lances aqui e 12 lances ótimos também. Vamos ver a estimativa de rating para essa partida. Jogamos aí para 1.250, um pouquinho acima do nosso rating. E o nosso adversário jogou aí para 950, um pouquinho abaixo do rating dele. Nossa abertura aqui não foi boa, nenhuma das duas foi muito boa aqui, mas a nossa abertura foi de 66,8% de precisão. A gente poderia ter ficado pior ali na abertura já. A abertura do nosso adversário é com 72% de precisão, também não foi das melhores, né? Nosso meio de jogo aí com 69,9%. E o meio de jogo do nosso adversário de 58,2% de precisão. E acabou que a gente ficou aí com 73,8% na média. Analisando o gráfico aqui, a gente até... O jogo foi para ele teve melhor em alguns momentos da partida aqui, mas acabou que as 2 gafes dele, eu acho que acabaram causando alguns problemas, né? Ele teve uma aqui que deixou a gente com bastante vantagem no início da partida e uma mais aqui depois que a gente começou a pegar vantagem e não parou mais. Depois disso foi assumindo um pouquinho mais de vantagem com o passar do tempo, aqui a gente já estava num final com bastante pontos a mais. Vamos aqui para o lance a lance para ver como é que foi então essa partida. Ele começou com o peão da dama em D4. Em D4 a gente desenvolveu aqui o nosso peão em C6. Naquela ideia da Caro-Kann, eu sei que não é Caro-Kann, porque Caro-Kann acho que ele tem que começar com o peão em E4, né, se eu não estou enganado. Mas aqui
a gente seguiu alguns princípios parecidos, desenvolvendo aqui algumas peças. Desenvolvemos o nosso bispo primeiro, colocando ele na frente da cadeia de peões, então não impossibilitando aqui depois dessa jogada em E6 que o nosso bispo se movimentasse. Ele desenvolveu os 2 cavalos e o bispo dele, a gente desenvolveu o nosso bispo também, cravando por enquanto esse cavalo dele, que está na mesma diagonal do rei. E aqui ele cometeu a primeira gafe dele, que a gente não soube punir, e aqui foi um erro, agora só batendo o olho já vi que a gente poderia ter capturado simplesmente com a dama esse cavalo. A gente não fez isso na jogada, a gente acabou desenvolvendo. Tem que prestar mais atenção nesse tipo de coisa, né? A gente poderia ter aqui já fez a partida ficar muito mais fácil. A gente acabou desenvolvendo o cavalo aqui, ao invés de capturar ele. A ideia do cavalo foi proteger esse bispo de casas claras. Ele desenvolveu o peão lá atacando o nosso bispo, a gente recuou o nosso bispo e aqui ele fez a troca de bispo por cavalo e ele acabou ficando já tirando o nosso par de bispos logo no início da partida. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele, aqui a gente fez o roque, botando o nosso rei em segurança. Ele desenvolveu o bispo de casas claras e a gente desenvolveu a nossa dama aqui nas casas escuras, né? Ele seguiu desenvolvendo lá com o peão em H4, a gente desenvolveu o nosso peão em H6 também para ele não ganhar tanto material. E aqui ele estava com bastante vantagem, segundo a avaliação dos computadores, com 3.89 pontos. Isso aqui é um erro porque desperdiçaste uma oportunidade de oferecer uma troca de peças igual, permitiste ao adversário expulsar um cavalo. Então, provavelmente aqui, vindo talvez com o peão, ou até esses dois aqui, ele acabaria conseguindo expulsar o nosso cavalo dali. Ele acabou querendo fazer a troca, a gente trocou. Isso aqui acabou abrindo o centro, né? A gente botou o centro já numa coluna. A nossa dama está numa coluna semi-aberta, na mesma coluna do rei dele. O rei dele ainda não fez o roque, a gente não sabe ainda para qual lado ele vai fazer. Ele acabou atacando a nossa dama com o bispo dele, a gente simplesmente bloqueou aqui. Poderíamos ter capturado mais uma vez aqui. Mais uma peça que a gente deixa passar. A gente acabou avançando o nosso peão, bloqueando a nossa dama e também atacando o bispo dele. Ele recuou o bispo e aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo. A última peça que faltava a gente desenvolver. Ele desenvolveu aqui o peão da coluna G ali em G4 dele. E aqui foi a segunda gafe. Acaba que a gente consegue capturar de graça esse peão e já atacar o cavalo dele. Ele recuou o cavalo atacado. Agora a gente desenvolveu o nosso próximo peão aqui em F, dando suporte ao nosso peão da coluna G, que por enquanto está atacado pela dama dele ali. Ele seguiu desenvolvendo aqui, atacando mais uma vez esse peão. E a gente desenvolveu o nosso cavalo para proteger o peão caso ele queira fazer umas trocas. Ele ainda não fez a troca. Acabou desenvolvendo a dama e a gente capturou aqui mais um peão quase de graça, que ele ainda pode recuperar com o cavalo dele, por exemplo. Ele aqui capturou, foi exatamente isso que ele fez. Aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo com a ideia de adicionar mais um atacante aqui para esse peão em E3, por enquanto defendido só pelo bispo e agora atacado pela nossa dama e pelo nosso cavalo. Os computadores preferem que a gente já tivesse voltado aqui, de repente, pensar em fazer algumas trocas com o bispo de casas escuras dele, né? Ele fez o roque aqui, o grande roque, no lado da dama. A gente avançou o nosso cavalo de qualquer forma, e aqui foi uma imprecisão da nossa parte, mas a gente já estava com uma certa vantagem de 1.3 pontos. Se a gente tivesse dobrado aqui, colocado a torre na mesma coluna da nossa dama, os computadores avaliam que a gente já tinha uma vantagem de 2.9, mas aqui a gente está atacando tanto a torre quanto a dama dele, dando esse garfo. Claro que a gente pode ser capturado aqui pelo bispo dele, mas daí a gente estaria entrando com a dama, dando um cheque aqui, que ele poderia proteger com o cavalo, ao mesmo tempo que a gente está atacando o cavalo, ele poderia proteger o cavalo aqui e solucionar esse problema, mas a gente teria aqui pelo menos com um pouquinho de material a mais. Aqui a gente tem 2 pontos. Ele avançou com a dama ali, talvez propondo uma troca, caso a gente queira sair daqui, né, com o cavalo. Agora sim a gente dobrou ali, colocou a torre na mesma coluna da nossa dama, e depois disso aqui ele avançou com o cavalo e a gente fez essa troca, conseguindo bastante material a mais aqui, ficando com uma vantagem de 4.2 pontos segundo os computadores e uma vantagem material de 4 pontos com uma qualidade a mais neste momento. Agora sim a gente trouxe o nosso bispo ali, propondo possivelmente uma troca. Ele não fez isso, ele acabou trazendo depois a dama, né? Avançou a torre, ele não protegeu nada, não avançou com o cavalo, não fez nada ali. Ele tem essa entrada com o cavalo aqui, queria dobrar então ia dar um garfo na gente entre a dama e a torre, mas a gente teria uma entrada de bispo aqui, dando um cheque, e caso ele tirasse com o cavalo, algo assim, a gente conseguiria ainda um pouco mais de material, acabaria ficando talvez 2 peças por uma torre no final. Ele acabou trazendo a torre aqui para a mesma coluna do nosso rei, com isso deixou um peão solto lá. A gente capturou esse peão, já atacando também o bispo dele, que estaria entrando com um cheque.
Ele acabou protegendo o bispo dele com a dama, e aqui a gente capturou, resolveu fazer essas trocas aqui, simplificar um pouco a partida, porque a gente já tá com bastante material a mais. Ele capturou de volta aqui, agora a gente tem 2 ataques sendo feitos aqui contra a coluna, contra a casa de G7, por isso a gente avançou nessa torre para proteger, adicionar mais uma proteção aqui. Ele trouxe a dama dele também aqui, trazendo, avançando para adicionar mais um ataque, então aqui por enquanto a gente tem 3 ataques, apesar de no final, se ele começar o ataque com a dama, por exemplo, a gente estaria aqui ganhando uma dama no final de tudo isso, né? A gente pode depois escapar com o rei, fazer algo nesse sentido. A gente preferiu aqui avançar com o nosso peão em G5 para bloquear esse ataque da dama aqui, adicionando então esse bloqueio. Caso ele capture, a gente está capturando com outro peão nosso e também com a defesa da dama. Os computadores indicam que a gente propor uma troca aqui com cheque, né? A gente está entrando com cheque, forçando uma troca de damas, teria sido melhor neste momento. A gente acabou fazendo isso depois aqui, trazendo a dama para casa de E2, propondo uma troca de damas aqui. Ele acabou não aceitando, ele atacou primeiro a nossa dama com a torre, que deixou a gente ganhar uma dama de graça aqui. Com isso a gente já estava com 7 pontos de vantagem. E aqui capturou uma torre, a gente avançou com o rei, ele deu mais um cheque, a gente seguiu avançando com o rei. E aqui ele não tinha mais cheques, a gente já estava com 9 pontos de material a mais. Ele seguiu aqui atacando, então, o nosso peão enfraquecido da casa de A7. A gente deu um cheque primeiro, o rei teve que escapar, a gente trouxe a nossa dama aqui para proteger esse peão. E a gente também já está atacando o peão dele lá de A2, peão enfraquecido. Ele avançou esse peão, então, protegendo, e aqui a gente começou a disparar o nosso peão passado. Demos mais um cheque aqui também, agora cravando esse bispo dele. Se ele sair daqui, a gente está capturando uma torre dele. Ele seguiu avançando com o rei, mas depois que a gente avançou o nosso peão aqui, passado já para casa de F3, ele acabou abandonando a partida. Abandonou aqui porque também não dá, ele não tem mais muito o que fazer. Se ele sair com o bispo aqui para de repente proteger um avanço do peão, a gente está capturando com a torre, daí é só algumas questões de checkmate. Senão a gente está promovendo para mais uma dama e a gente já está entrando numa sequência também de checkmate em poucos lances, e acabou aqui que ele não tem mais muito o que fazer. Nesse momento da partida a gente estava com 9.2 pontos de vantagem e 9 pontos de material a mais, então é bastante coisa, e conseguimos com isso então uma vitória, galerinha. Conseguimos aí, não foi a melhor das partidas, não foi, mas conseguimos 73.8% de aproveitamento, e importantíssimo, a gente não cometeu nenhuma capivarada nessa partida. Ainda temos que reduzir os erros primeiro, né? As chances perdidas e os erros, mas por enquanto as capivaradas a gente vem conseguindo reduzir. Claro que na última a gente acabou cometendo ali, entregando uma torre, mas aqui a gente conseguiu agora voltar novamente a zerar as capivaradas e voltamos a 1195 de rating de novo, a uma partida, a uma vitória de chegar aos 1200, a cruzar essa barreira que vem sendo um obstáculo imenso pra gente aqui. Mas por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, e a gente se vê na próxima!